Então, nesse momento, a gente inicia o nosso 36º encontro da série psicológica Joana de Ângeles, em busca da iluminação interior, cujo tema da noite é a conquista da felicidade, abordagem espírita. E aqui nós vamos, então, para a apresentação dos slides. Um momentinho, enquanto eu projeto. Compartilhar. Vamos chegando, gente. Puxa uma cadeira, sente-se, esteja presente conosco, aqui, agora. E vamos aos nossos estudos da noite. Bem, aqui está o nosso tema, a conquista da felicidade, abordagem espírita. Em epígrafe, quando divulgamos ontem, na sexta-feira, nós colocamos aí a frase da benfeitora, quando ela diz: pode-se aprender a ser feliz como se consegue adquirir experiência e conhecimento em torno de outras atividades humanas. Significa que, assim como a gente estuda, treina, desenvolve habilidades para outras coisas, podemos fazer o mesmo em torno da felicidade. Podemos treinar, desenvolver habilidade para sermos felizes. Olha só que maravilha, eu não sabia. É uma novidade para mim. Então, vamos. Bem-vindos. Vão chegando. Mantenham seus microfones desligados, a câmera também, enquanto a gente estiver fazendo a apresentação dos slides. Bem, gente, começando. Nós temos um trecho do Evangelho que é muitíssimo importante para começar a nossa aula de hoje. O item número 23, intitulado Tormentos Voluntários, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo mais extenso do Evangelho. Por que será, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Será que nós estamos muito aflitos, todos nós, na humanidade? Bem provável. E não é de hoje, já que estamos em plena transição planetária, em pleno processo de retificação, de transformação do espírito imortal encarnado. Então, retirado aí essa frase dita pela figura, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Isso está no Evangelho, foi retirado de lá, literalmente. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Quem diz isso é o espírito Fenelon, que é o autor desse trecho do capítulo 5. Então, ele diz lá: o homem vive incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa a todo instante. Porque a felicidade sem mescla, a felicidade pura, não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, o homem, pelo menos gozar de relativa felicidade se não procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais. Em vez de procurá-los, vamos cá para o slide, então. Em vez de procurá-los, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, ele se encontra ávido de tudo que o possa agitar e perturbar, e coisa curiosa, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que está nas suas mãos evitar. Isso é muito verdadeiro. Então, lá no capítulo, no trecho, o espírito Fenelon continua dizendo que haverá, ele pergunta, né? Haverá maiores tormentos do que a inveja e o ciúme?
E aí ele diz o seguinte: para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febris, com febre, né? De inveja, de ciúme. O que não tem, que eles não têm, né? E os outros possuem, lhes causa insônias. Observe. Os sucessos dos rivais lhes dão vertigem. São motivos, aliás, são movidos pela vontade de sobrepujar seus vizinhos. Ser mais, ter mais que o vizinho. Toda a sua alegria consiste em excitar nos insensatos como eles a raiva, o ciúme que os devora. Pobres insensatos. Com efeito, não pensam que amanhã talvez terão que deixar todas essas futilidades cuja cobiça lhes envenena a vida. Então, observe que é da condição humana. Será quantos de nós poderia dizer que não tem cobiça, que não tem inveja, que não tem ciúme? Eu prefiro não arriscar. Eu acho que a maioria temos muito disso ainda. A diferença é que alguns de nós já temos controle e consciência disso, o reconhecimento, que é o primeiro passo para a cura, o reconhecimento. Preciso reconhecer que tenho sombra, que preciso visitar essa sombra de vez em quando. Então, inveja, ciúme e todas as outras mazelas da vilegiatura do espírito imortal, ele vai se extirpando de uma por uma, aos poucos, com esforço, com trabalho perseverante na autotransformação, né? Então, nós distribuímos aí algumas figuras que acabam nos dominando a energia, nos consumindo quase que toda a nossa energia, porque nos dedicamos mais às conquistas palpáveis, mais às conquistas materiais, do que às conquistas perenes, aquelas que duram para sempre e que nos acompanharão para sempre. Tornam-se, portanto, patrimônio real do ser imortal. Então, ainda na leitura do item tormentos voluntários, o espírito Fenelon continua dizendo: certamente não é a eles que se aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, já que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as suas compensações. Quantos tormentos, ao contrário, consegue evitar aquele que contenta-se com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é? Esse sempre é rico, porque se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades fantasiosas e a calma em meio às tempestades da vida já não seria uma felicidade? Fenelon, Lyon, 1860. Observe, gente, começamos pelo Evangelho por uma lição muito profunda que foi, inclusive, o tema do culto cristão no lar da última quarta-feira. Esse tema e outro que não será apresentado aqui hoje, e que, não por coincidência, está aqui conosco hoje também. O capítulo que nós escolhemos da série psicológica, já que são todos muito extensos, tem muito material, a gente tem um tempo curto aqui, eu tive que optar. Então, eu escolhi do livro Encontro com a Paz e a Saúde, da série psicológica de Joana de Ângeles. O capítulo, intitulado A Conquista da Felicidade, é subdividido em 3 subtítulos. Primeiro, o que é
o que é felicidade. O segundo, como conseguir a felicidade. E o terceiro e último, prazer e felicidade. Então, ela começa com uma introdução falando da conquista, sobre a conquista da felicidade. Ela começa dizendo que o ser humano está fadado à felicidade, que lhe constitui um grande desafio. Epa, na primeira leitura, a gente fica se perguntando, dá uma paradinha, eu quero ser feliz. Como é que isso pode ser um desafio? Eu quero. Mas aí, um pouco mais de aprofundamento na análise e na leitura, nós vamos perceber que nós temos grandes obstáculos que nos impedem, que nos dificultam a chegada, o alcance da felicidade. Um deles, e o maior talvez, é o egoísmo. O egoísmo. O ego mal estruturado, deseducado, ele nos cerceia, nos impede a nossa caminhada para a felicidade. Então ela diz que para lográ-la, para conquistá-la, a felicidade, nós devemos investir todos os valores que nos encontrem, que se encontrem ao nosso alcance. E que valores são esses? É só lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo e de todas as obras correlatas. A doutrina espírita é só o que tem. São todos esses valores que nós devemos nos apropriar deles e colocá-los em prática. Ao longo do nosso estudo, nós vamos recordando alguns deles. Então, felicidade, diz ela, porém, não é algo diferente de infelicidade. Aí, de novo, eu fiquei com um nozinho. Né? Como assim? Felicidade, porém, não é algo diferente de infelicidade. Vamos em frente, vamos entender isso. Ninguém deve considerar a felicidade como um estado de plenitude, de ausência de ação, mediante a qual o nada fazer geraria contentamento ou despreocupação. Essa inércia, se viesse a ocorrer, levaria o indivíduo ao estado amorfo, de tédio dourado, em que a ociosidade conspira contra a harmonia emocional. Ah, benfeitora amiga, comecei a entender porque a felicidade é mal interpretada por nós. A gente acha que ser feliz é ter uma vida regalada de facilidades, de tudo ao alcance da mão, sem precisar de grandes esforços. Enfim, uma vida rica, próspera, no sentido de material, financeiro e tal. Num primeiro momento de imaturidade, essa é a visão que damos à felicidade. Então, a benfeitora vem nos dizer que isso vai contra a harmonia emocional, destrói a harmonia emocional. É só a gente lembrar que nós temos diversas sociedades no planeta desenvolvidas tecnologicamente, financeiramente, no aspecto sociológico, em todos os aspectos de cidadania, de direitos e deveres e tal, tudo organizadinho. Outro dia eu tive conversando com uma pessoa que já foi várias vezes à Europa. E essa pessoa comenta que é tudo muito os detalhes dos lugares por onde ele andou, meio-fio, pavimentação, calçada, placas, plantas, jardins, prédios, fachadas de prédios, tudo é muito bem cuidado, tudo perfeito. E as pessoas têm acesso à saúde, à educação, têm acesso a tudo, e isso tudo já está nos impostos pagos. A pessoa não paga de novo. Vai ao hospital de excelente qualidade, não paga por isso, não tem plano de saúde. Enfim, todas as facilidades que são de direito do cidadão, eles têm.
E os menores salários são confortáveis, garantem uma vida digna, os menores. As diferenças entre, por exemplo, um juiz de direito, desembargador e um operário, não são muito grandes as diferenças no campo financeiro. Então, a gente percebe que há muitas sociedades que já estão com essas questões resolvidas. No entanto, os transtornos de ordem emocional, os suicídios e todo tipo de transtorno que torna a vida infeliz estão presentes também. E aí a gente se pergunta, ora, por que não era para estar, então, todo mundo feliz nessa sociedade? Aí vem a explicação, conforme acabamos de ler, dada pela benfeitora. E isso é só o começo. Vou repetir. Ninguém deve considerar a felicidade como um estado de plenitude. Plenitude naquele sentido, né, de ficar na contemplação e tal. E de ausência de ação, mediante a qual o nada fazer geraria contentamento ou despreocupação. Geraria. Essa inércia, se viesse a ocorrer, levaria o indivíduo ao estado amorfo, disforme, né? De tédio dourado. Quer dizer, tédio na riqueza, em que a ociosidade conspiraria contra a harmonia emocional. Não há harmonia emocional na inércia, uma vida estática, sem produzir, sem desafios, sem dificuldades e, portanto, sem conquistas, perde todo sentido. Chega um momento em que o indivíduo perde simplesmente a vontade de viver, porque não faz nenhum sentido para ele. Não há um significado relevante para a vida. Então, continuando com a leitura da benfeitora, é impossível uma existência feliz distante do trabalho, da solidariedade e das ações de engrandecimento moral do self, bem como dos indivíduos com os quais se é colocado para conviver. Todos nós temos que conviver com determinados indivíduos, que vem cada um desempenhar um papel em nossa vida, começando pelos pais. Aí vem os irmãos e vem toda os parentes, né, colaterais. E depois, mais tarde, vem os filhos. Então é preciso que haja o exercício nessa convivência, nessa interação, o exercício das faculdades do espírito imortal. Para isso ele está na existência. Então é o que ela diz, né? Ações de solidariedade, ações de engrandecimento moral do self, e bem como dos indivíduos que estão à volta de nós, com os nossos exemplos, com o nosso incentivo, eles também estarão desenvolvendo suas faculdades, estarão desenvolvendo suas habilidades e conhecendo as inúmeras possibilidades que estão em si, em estado latente, só esperando o exercício, o desenvolvimento, assim como em nós. Quando o conforto, continuando a leitura, quando o conforto excessivo é facultado e os objetivos de trabalho parecem conseguidos, não mais existindo, pelo menos aparentemente, novas realizações a serem conquistadas, ocorre uma perda de interesse pela existência, conspirando contra a saúde emocional e física, sempre culminando com a morte prematura. Aí está o restante da explicação. Por que tantos transtornos? Em países desenvolvidos, onde tudo é mais fácil, tudo é mais ao alcance da mão. Por quê? Não era para estar as pessoas lá todas satisfeitas? Algo está errado, né? Continuando, gente. A ingenuidade psicológica, vejam, a ingenuidade psicológica estabeleceu que a felicidade existe onde se encontram o prazer e a comodidade, a fortuna e o repouso. Em violenta agressão à vida
que se desenvolve em ações incessantes, formadoras de abençoados recursos para a sustentação do corpo e o equilíbrio da mente. É através das dificuldades, dos desafios, dos conflitos, que a gente desenvolve, né? Que a gente cresce. E aí vem o equilíbrio do corpo e da mente. É preciso, o corpo precisa de movimento e a mente precisa de desenvolvimento. Essa visão tacanha, né? Essa visão acanhada da ingenuidade psicológica, diz a benfeitora, tem sido responsável por muita infelicidade injustificada, que mais decorre da ótica defeituosa de quem observa os poderosos. As pessoas que estão naquele nível social mais elevado, observada pelos ingênuos psicologicamente falando, que essa observação é de uma ótica defeituosa de quem observa os poderosos e sem os conhecer, olha só, sem os conhecer, conclui que são felizes, quando apenas encontram-se assoberbados de coisas, preocupações, atitudes e solidão. Então, a pessoa às vezes tem uma situação financeira muito confortável e poder, mas tem carências que a gente nem imagina. Às vezes, nem o próprio indivíduo sabe descrever o que é que o atormenta, qual é o motivo da sua ansiedade, da sua depressão, da sua tristeza, da sua angústia, nem ele sabe. E aí alguém pergunta, mas você tem tudo para ser feliz? Aí ele responde, é o que você pensa. Então é uma visão equivocada, porque a infelicidade, as inquietações, os desafios, as dificuldades, eles estão presentes em todos os indivíduos, seja qual for o nível social, a posição social, não importa. Todos na Terra estão em prova ou expiação. Todos, sem exceção. Então vamos avançar aqui no slide. A busca, pois, da felicidade é essencial para ser experimentada desde o momento em que se enceta, que se inicia, né? Não será o conseguir, o alcançar, que a instalará na mente e no comportamento. Porém, o empreendimento em si mesmo para lográ-la, que faculta por antecipado a satisfação de bem-estar. Nós vamos entender mais profundamente o que ela diz nesse parágrafo, não é? Vamos lá. A felicidade está em alcançá-la ou em buscá-la? Aí está a chave da questão. Se você sabe que está rumo à felicidade, que está na busca dela, isso já é motivo de felicidade. É o que a benfeitora quer dizer. E por que nós colocamos um navio aqui, né? Vamos explicar agora. Refletindo, pensando, a gente encontrou mais um exemplo além dos que ela dá. Analogia, né? Suponhamos que você tem um desejo muito grande de conhecer um país, seja da Europa, de outro continente, o país que cada um aí deseja conhecer. Eu, por exemplo, é Suíça, né? Aquele eixo ali, Suíça, França, Alemanha, é um trecho que eu gostaria muito de conhecer. E tenho muita vontade mesmo. Então, suponhamos que, de repente, cai no meu colo o bilhete de passagem num cruzeiro marítimo. Olha! Quer dizer, isso já é um indício evidente, concreto, de que eu estou indo e de que eu vou chegar lá. Isso já me deixa feliz? Claro, já me deixa feliz. A ideia a ideia de que eu estou indo para lá, de que eu chegarei lá, já me deixa feliz. Então, encetou, né? Como ela diz ali, ó, no momento em que se a enceta, ou seja, dá o start, o play, vamos que vamos, rumo à felicidade.
Isso já é motivo, a felicidade deve começar aí. Durante a trajetória, o que vai acontecer? Ainda mais assim, num cruzeiro como esse, né? Aí a gente faz a analogia com a trajetória existencial. Tem desafios, tem dores, tem sofrimento, tem tudo isso. Mas vai me dizer que não tem algumas alegrias, os amores, né? Nossos irmãos, pais, amigos, as amizades, tantos momentos felizes, alegres, cheios de bênção, muita risada, né? Nós temos muitos motivos para agradecer todos os dias. A questão é que a gente foca muito mais no negativo, no aspecto negativo do dia a dia. Mas se formos bons observadores, veremos que temos muito mais alegrias. Por mais acerba e contundente que seja uma dor ou outra, que dure alguns dias, mas mesmo entre as dores, nós temos alegrias. O conforto de um ombro amigo, de um coração acolhedor, as pessoas que nos amam e que nós amamos, tudo isso é bênção, tudo isso é graça, né? Então, na trajetória no cruzeiro ali, vai acontecer algo semelhante. Boa comida, boa música, piscina, sol, mar e tal. Tudo isso é um conjunto de fatores que já nos deixam felizes na trajetória. Então, quando você se torna espírita, por exemplo, que maravilha, meu Deus! Eu me lembro claramente os meus primeiros anos de espiritismo. Gente, eu tinha sonhos e imaginação e as leituras dos livros de André Luiz e tal. É como se eu tivesse sido abduzido para um mundo maravilhoso de imagens, parece que eu estou falando da Disney, mas não é não. Os sonhos, a imaginação, tudo que vinha na mente era tudo tão maravilhoso. Eu vivi anos assim, como se eu estivesse fora do plano material. Então, a gente descobre que somos espíritos imortais e que nós não nascemos ali, a partir do ventre da nossa amada, estimada, querida mãezinha. Não, já existíamos antes. Ela é um espírito imortal como eu. Ela se tornou minha mãe nessa existência. Nós somos mais irmãos do que mãe e filho. E ela aceitou caridosamente me trazer para essa existência, emprestando seu ventre e seu amor, sobretudo. Então, olha que beleza. A gente vai ampliando a percepção e saber que nós vamos chegar de volta no mundo dos espíritos, na vida real, é motivo de felicidade imensa. A trajetória fica mais suave, menos pesada, menos espinhosa, não é isso? Então, faz questão de repetir o trecho. A busca, pois, da felicidade é essencial para ser experimentada desde o momento em que se enceta, que se inicia, deu play, start. Não será o conseguir que a instalará na mente e no comportamento, porém, o empreendimento em si mesmo para lográ-la, que faculta, por antecipado, a satisfação de bem-estar. É verdade. Sigamos, então. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que ela diz sobre isso. Tem. Ela diz o seguinte, para complementar a ideia. Muito distante da posse de tesouros que embelezam a vida, mas não preenchem os vazios existenciais, a felicidade apresenta-se como realização interior e esforço pelo seu prosseguir. Só complementando. Em que, como? Aí ela diz, na amizade sincera e não nas paixões sexuais, encontram-se razões básicas para as experiências felizes, motivadoras de novas e amplas conquistas. Nos relacionamentos fraternais e nas atividades altruísticas, apresentam-se os fatores para a existência tranquila,
que também não significa falta de preocupação ou de responsabilidade. Trata-se realmente do esforço para agir-se sem estresse, sem ansiedade desgastante, sem angústia dissolvente. As populações que vivem do trabalho modesto, que seja, que se sentem beneficiadas pela justiça social, nas quais existe assistência educacional, médica e fraternal, ensejam mais felicidade aos seus membros do que naquelas industrializadas, de altos PIBs, produto interno bruto, né, riqueza de uma nação, e de excelente tecnologia, porquanto aí as intensas lutas pela sobrevivência, mesmo entre os poderosos, produzem desarmonias interiores e desgastes psicológicos. É outro aspecto, né, que a gente estava analisando agora há pouco, sobre países desenvolvidos tecnologicamente e outros aspectos, nos demais aspectos, né? Agora, num sentido, numa vertente diferente, ela diz que as populações que vivem do trabalho modesto que seja, que se sentem beneficiadas pela justiça social, nas quais existe assistência educacional, a saúde e tudo mais, elas têm mais condições de serem felizes. Então, nos países onde o PIB é mais alto, onde acontece as disputas, né, as grandes disputas, as lutas pela sobrevivência, o número populacional, a densidade demográfica é muito maior, e isso causa mais violência, mais competição, tudo é mais difícil. Então, isso já vem causando desarmonias interiores no indivíduo e os desgastes psicológicos. Mas aí ela diz assim, ó, por outro lado, a competição desenfreada para a conquista de mais aturde os indivíduos que perdem o direcionamento do ideal, do necessário, do equilibrado, para conseguir além das possibilidades de aplicar e utilizar em próprio benefício. Não serão, no entanto, como se pensa, os lugares exóticos, silenciosos, distantes de tudo, onde se encontram os fatores propiciatórios à felicidade, mas nos burgos ativos. Burgos é sinônimo de cidade, né? É comunidade, cidade. Então, ela diz que onde se encontram os fatores propiciatórios à felicidade, mas nos burgos ativos, não competitivos, trabalhadores, não ambiciosos, onde se pode desfrutar de tranquilidade e confiança no futuro. Nesses lugares, os níveis de vida são mais elevados do que nos centros de grande importância social e tecnológica, em razão da ausência de fenômenos geradores de problemáticas cardiovasculares, cânceres, distúrbios emocionais, decorrentes da insatisfação. Olha só. E aí a gente lembra agora daquele país vizinho da China, Butão, né? Onde o índice de felicidade é altíssimo, é elevado. Eu não sei se é verdadeiro, mas lá eles não medem o produto, o índice de, como é que é? Produto interno bruto, é medido em felicidade. Eu não me lembro agora a sigla, mas eles colocam a felicidade como nível de qualidade da população, a medição do grau de felicidade como parâmetro, né, de bem-estar. Enfim, é um exemplo. Onde todos trabalham e contentam-se com o quanto ganham, mais facilmente se realizam, mesmo que os frutos do esforço não sejam em forma de grandes estipêndios. Sabendo como administrar os recursos que amealham através do esforço pessoal, os indivíduos aspiram a menos e alegram-se com menores quantidades de quinquilharias
e exibicionismos de poder e de fortuna que provocam inveja e raiva. Então, nós vemos, é só olhar documentários, matérias diversas na internet, na mídia em geral, países onde não há esse tipo de disputa, de exibicionismo. As pessoas não são escravas do consumismo, como na maioria dos países. Elas se contentam com pouco, com o suficiente e o necessário para viver, e por isso são felizes. Muitos complexos de inferioridade defluem da mágoa, de não se estar nas mesmas condições de outros, que são tidos como privilegiados somente porque se encontram no topo, passeiam na futilidade e parecem não enfrentar nenhuma forma de preocupação, quase se fossem deuses recém-descidos do Olimpo em visita triunfal entre nós, seres humanos. Trata-se de ilusão, essa torpe visão da realidade. É ilusão. Pessoa alguma na Terra existe que esteja isenta dos processos fisiológicos de desgaste, de envelhecimento, de enfermidade e de morte. E, portanto, igual a todas as outras. Por outro lado, os tormentos íntimos nem sempre se refletem na face, não aparenta. Na aparência bem maquiada, né? Permanecendo como roedores inclementes até chegarem aos resultados. Ou seja, a gente esconde, né, o que tem por trás da persona, por trás da aparência, até que chegam os resultados. Quase sempre funestos de sua presença infeliz. Presença de quem? Dos tormentos íntimos, né? Então vamos para o próximo slide. Desse modo, gente, a busca da felicidade deve caracterizar-se pelo conhecimento de si, mesmo em relação aos demais. Aliás, desculpa, gente, pelo conhecimento de si mesmo em relação aos demais indivíduos, pela conscientização das próprias aspirações, pelos objetivos que sejam colocados como fundamentais para a sua vida. Temos objetivos? Temos. Nós sabemos qual é o objetivo da nossa existência? Esperamos que sim, né? Qual é a finalidade da existência? Para onde estamos caminhando? Então, ali, como a gente costuma falar nos nossos encontros, é preciso abrir a porta do porão, dar uma entradinha lá, ser corajoso. Olha lá os morceguinhos saindo. E aí eu já vou com disposição para a limpeza. É tanta coisa guardada nesse porão, no nosso inconsciente, que interfere na nossa conduta, no nosso comportamento. E nós estamos falando aqui do aspecto psicoemocional, né? Nós temos reações muito estranhas, reações intempestivas, descontroladas. Por quê? Porque o ego não dá conta. O ego não é nada ante os conteúdos do inconsciente. Eles é que determinam a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso estado íntimo. Então, a meditação nos leva ao autoconhecimento. E aí nós estamos, de fato, entrando no porão de nós mesmos para fazer um reconhecimento territorial e ver o que precisa ser reciclado, transformado, reconhecido ou diluído, enfim, vários processos serão aplicados. E na outra figura, a gente vê os diversos eus que habitam o nosso mundo íntimo, né? Eus diversos, diversas personas, complexos, mudança de conduta, de comportamento, dependendo do ambiente, da situação, do contexto. Até que um dia, através do autoconhecimento, nós unificaremos
a nossa conduta. Seremos os mesmos em qualquer situação, assim como exemplificou primeiramente Jesus. E ao longo desses 20 séculos, nós tivemos diversos exemplos disso. O último, mais notável, foi Francisco Cândido Xavier. E aí a gente lembra de uma fábula, de um conto bem simples, mas muito profundo. Um monge que tinha, sei lá, uns 20 discípulos, num mosteiro muito pobre, caindo aos pedaços. Chegou um momento que os monges, todos jovens ainda, reclamaram, não aguentaram mais. O mestre, é o seguinte, a gente precisa dar um jeito nesse mosteiro, senão ele vai cair, despencar na nossa cabeça. Está muito ruim, está muito destruído, a gente precisa reformar. A gente não tem tempo para trabalhar, a gente só medita e tal. Então a gente precisa fazer algo para angariar fundos para reformar esse mosteiro. Aí o mestre ouviu com paciência, esperou todos falarem. Então ele disse: tá certo. Então eu vou dar uma sugestão para vocês. Vão lá naquela cidade, a cidade mais próxima, e roubem tudo que vocês puderem. Roubem tudo, tudo que vocês puderem, porque aí a gente vai fazer dinheiro, né? A gente vende o produto do roubo, e aí a gente vai fazer dinheiro para reformar o convento. Só que tem uma condição: não deixe que ninguém veja. Ninguém pode estar vendo. Vocês têm que ser muito espertos. Tá certo. Aí eles ficaram assim, olhando um para o outro. Será que o mestre enlouqueceu? Ah, ele é sábio, né? Se ele está dizendo que está sugerindo, vamos lá, né? A gente vai descobrir o que tem por trás disso depois. E foram. Então, o mestre resolveu entrar. Chegando dentro do mosteiro, ele viu que ficou um, apenas um. E ele perguntou: ué, você não foi com os outros? Por quê? Aí falou: ah, chefe, ô mestre, eu não posso, dessa vez eu não posso fazer o que o senhor está pedindo. Não dá. Por que não? É porque onde eu estiver, eu estarei me vendo. Eu estou me vendo. Então, olha, isso para mim descreve muito bem o autoconhecimento, o autocontrole e consciência de si. Por isso, quando eu falei do Chico, que o Chico é o mesmo, era a mesma pessoa em qualquer lugar, em qualquer contexto, em qualquer situação, ele está se vendo o tempo todo, ele respeita a si mesmo e tem uma conduta uniforme, conhece-se inteiramente, não é isso? Deixa eu dar uma olhadinha no nosso tempo. Tá. Eu acho que eu vou parar aqui para a gente fazer um comentário, alguns comentários com vocês, tá bom? Depois a gente retoma para a segunda e última parte. Vamos lá. A palavra está aberta para quem quiser comentar, perguntar, tirar dúvidas, qualquer coisa. O Zé Wilson disse que muitas pessoas acreditam que felicidade é... Deixa eu abrir aqui. Muitas pessoas acreditam que felicidade é ausência de problemas ou mesmo de dificuldades. Lê do engano. Felicidade é caminho e neste podemos defrontarmos-nos com pedras, buracos e tropeços de toda sorte. Nem por isso tais obstáculos devem nos privar de acreditarmos na felicidade. Felicidade é grandeza da alma, é manutenção do espírito nos bons pensamentos e na incorrupção da alma, que, embora aprisionada, assaz liberta, como um pássaro na gaiola, que supera a natureza livre e não se deixa emudecer da grandeza de poder cantar. Muito bem, Wilson. Gostamos. É isso mesmo. Sem desafios, sem dificuldades, sem conflitos, não há evolução. É isso mesmo. Carmen. Sim, eu fiquei pensando enquanto você falava aí nesses últimos slides, assim, o sentido que a felicidade ela está muito ligada àquela sabedoria,
né, oriental do reto viver, do reto agir, né, que os cabalistas utilizavam, né, também, e a importância, né, que isso tem. Eu fiquei pensando assim, o que realmente é felicidade? Né? A gente definir felicidade, a gente não encontra uma forma de estar definindo. Aí eu fiquei pensando que a alegria é a forma de expressão dessa felicidade. E que essa alegria, ela se conquista somente quando a gente está em sintonia conosco mesmo. Aí a gente consegue viver verdadeiramente a alegria. Né? Porque, assim, você pensar... Eu fiquei pensando numa expressão da felicidade. E eu só consegui aproximar da alegria. Aí eu queria te perguntar, estou certa nesse pensamento? Ou a gente consegue definir a felicidade? É como a Michelle falou aqui agora há pouco, é muito difícil definir para nós, né? Meros portais enquanto ego encarnado, né? A gente tem, digamos, limitações muito severas para compreender o que é felicidade. Nem os espíritos nos explicaram de forma completa o que é felicidade. Eles apenas nos dizem que a felicidade sem mescla no planeta não existe e que a gente, aqui da Terra, a gente só pode ser relativamente felizes, porque a gente não tem nem o sentido necessário para compreender. Nós não temos o sentido. Estamos limitados a 5 sentidos, não é isso? Talvez 6. Sim. Então, nos falta o sentido para compreender o que é felicidade. Então, não dá para definir. A gente tem noções. Noções. E aí vem Joana de Ângeles, a benfeitora, nos auxiliar a avançar um pouquinho mais nessas noções. Não é? Então, eu concordo com você. A alegria é uma forma de manifestar a felicidade ou bem-estar, que, no final das contas, de certa forma, dá na mesma. Né? Bem-estar, felicidade, são coisas próximas. Então, quando a gente faz o que gosta, está com as pessoas que ama e está com tudo em ordem, tudo organizado, a gente continuará tendo dificuldade, conflito, problema, mas de um modo geral, estaremos felizes por causa desse bem-estar. E aí vem a alegria, que é manifestação do bem-estar. Mas pessoas em estado terminal até, doentes, muito doentes, mantêm a alegria. Porque, como certo espírito iluminado já nos disse certa vez, que eu não me lembro o nome, é que a única coisa que a gente pode dar, mesmo sem possuir, é alegria. Né? Então, bem-estar e felicidade se confundem, né? Ok, espero ter, pelo menos um pouquinho assim, satisfeito a sua pergunta, contemplado. Com certeza. Quem Obrigada. mais? De nada. Eu quero... Boa noite, gente. Uma parte que me chamou muita atenção é desenvolver essa habilidade para a gente ser feliz. Porque, às vezes, a gente vai se impregnando de tanta... E aí a gente vai entendendo todo esse trabalho da área psicológica de Joana de Ângela, benfeitora, porque a gente carrega muita culpa. E aí ela fala para a gente não ter a questão da culpa, sim responsabilidades, quer dizer, jogar, né, luminosidade nesse porão que a gente vai se deparar, e aí a gente vai aprendendo exatamente isso, que apesar de todos os pesares, de todas as dificuldades, Carmen citou essa questão de percepção que a gente vai tendo, de maturidade, que pode acontecer da maturidade mesmo do tempo, mas também a do espírito, o nosso embate com a gente mesmo, os nossos enfrentamentos, e a gente ir se oportunizando ser feliz. E aí a gente vai descobrindo que é muito mais simples do que o que a gente supõe. Né? Eu sou professora da área de geografia, e sempre que a gente trabalha demografia com os meninos,
que a gente vai estudar lá a condição econômica dos países, né, os países do norte que estão numa situação melhor que os países do sul, e você falou disso, que não é uma questão que tem a ver com a questão material, existem necessidades emocionais e espirituais para a gente, né, que precisam ser preenchidas. E quando a gente começa a se apropriar dessa energia que nós carregamos, que nós somos, parece que fica mais complexo. E, de certa forma, fica, mas, ao mesmo tempo, faz mais sentido. Então, a gente vê pessoas com grandes fortunas que estão totalmente solitários, sem sentido para a vida vida perde a sua essência, porque elas não têm o enfrentamento. E esse enfrentamento também passa pela questão material, né, da gente lutar pela nossa sobrevivência, pelas nossas conquistas, pelos nossos sonhos, as nossas realizações. Então, acho muito interessante isso. E o Simão Pedro, de Patrocínio, o palestrante, ele tem uma palestra bem pequena. Palestra não chega a ser uma palestra, são alguns minutinhos, assim, de uma conversa, que ele fala da felicidade, da parte, né, do evangelho. A felicidade não é desse mundo. E aí ele fala, e ele é muito engraçado, né? Ele tem um jeitinho mineirinho de falar, muito interessante, ele é muito sábio. E ele fala exatamente, a felicidade não é desse mundo, porque nós também não somos desse mundo. E aí ele faz uma analogia belíssima para a gente compreender que essa felicidade plena, a gente ainda não vai vivenciá-la, porque não é para agora. Mas a gente vai experimentando esse sentimento que Carmen falou, dessa alegria, dessa aurora de leveza que a gente precisa ter para seguir esses enfrentamentos, né, da nossa vida. Gente, que beleza. Os comentários estão muito, muito apropriados. De fato, a felicidade sem mescla, né? Pura. A gente não tem nem noção do que seja. Aliás, temos noção. Né? Nós temos o bem-estar, gente. É muito natural que busquemos o bem-estar. Não tem momentos assim que a gente está, nossa, só alegria. Aí a gente olha para os lados assim meio desconfiado e tá tudo muito bom. Quer dizer, já está tão habituado com os tropeços, as quedas e as dores, que duvida, né? Duvida que pode ser feliz. Mas podemos. A gente tem que estar sempre, como diz a benfeitora, treinando as emoções positivas para que sejamos felizes. É isso. Para isso existe, por exemplo, a risoterapia, um método muito usado pelo professor Hermógenes, né? Aqui no Rio de Janeiro, e ele acabou se espalhando pelo Brasil inteiro. Ele levou isso até para os presídios, né? Meditação, yoga, risoterapia. Então, assim, é o exercício. Lembram da frase que está lá aqui, ó, do meu lado, aqui, do seu lado direito aí? Pode-se aprender a ser feliz como se consegue adquirir experiência e conhecimento em torno de outras atividades humanas. Então, é uma questão de treinar para ser feliz, ué. Ouvir boa música. Amanhã de manhã, por exemplo, pega a sua playlist preferida, deixa rolar, dança, né? Faz o que você tiver que fazer, dançando, cantando, dê risada e tal. Está treinando para ser feliz. Porque o universo interage com o nosso estado emocional, com o nosso estado íntimo. Por isso, Joana de Ângeles insiste no cultivo daquele sentimento muito próximo do amor, que até se confunde com o amor, que é a gratidão. Ela fez o mantra da gratidão e fez também o livro Psicologia da Gratidão. Então, a gente deve investir muito. Aí está um dos valores que a gente leu lá no começo, que vai nos propiciar ou nos proporcionar a felicidade antecipada, né? É o treinamento. Mais alguém? Deixa eu ver os comentários aqui. Eu queria falar. Oi! Finalmente você resolveu falar. Vamos lá. Então, eu particularmente eu tenho feito uma mudança de pensamento, sabe, Lelis? Porque a palavra felicidade, ela é uma palavra carregada de sentimentos que eu tenho dentro de mim, mas que eu não consigo colocar em palavras.
Então, para mim, parecia ser uma busca sem fim, uma busca de algo que não existe, teoricamente, né? Ou seja, existe na teoria, mas eu não conseguia colocar isso dentro da minha vida, e isso me trazia angústia. Então, eu trabalhei no seguinte: o que eu consigo? Eu consigo uma tranquilidade. Essa tranquilidade na minha alma é o que me traz uma alegria, que eu consigo transformar em um equilíbrio. Então, a busca dessa felicidade, eu vejo que não é para agora, não é para aqui, sabe? É algo que me espera lá, da onde eu vim. Então, quando eu vou estar preparada para essa felicidade que eu não consigo aqui. Sim. Só que para eu conseguir essa felicidade lá, eu preciso da minha tranquilidade aqui. Então, eu tenho trabalhado isso muito assim comigo mesma, sabe? É a qualidade de vida, é o acordar melhor, é o dormir melhor, é o me alimentar melhor, para eu poder tratar as outras pessoas da melhor forma que eu puder, para conseguir esse equilíbrio, para eu encontrar a felicidade lá. Então, em palavras, eu não consigo dizer o que é felicidade, mas eu sinto ela aqui dentro em alguns momentos, né? E não é nada fora. Então, eu vivenciei eu consegui experienciar em outro país todo esse equilíbrio, porque eles têm esse equilíbrio, que a gente não tem aqui, né? Eles não têm o medo de andar na rua, eles não têm roubo, gente, não tem roubo no Canadá, não tem, sabe? Você não fica no desespero de ser assaltado, não tem isso. Então, essa tranquilidade eles conseguem ter. Ah, mas é por que eles não são felizes? Porque a felicidade realmente não é daqui. Não é mesmo. Mas não é, mas eles têm um equilíbrio emocional. E o desequilíbrio é justamente o buscar além disso que eles já têm. Então é bem interessante, assim, juntando tudo, mesclando tudo, juntando o que a Mariane falou, juntando o que os outros falaram, faz sentido, que a gente realmente não vai encontrar aqui. Mas se a gente for encontrar lá, a gente precisa estar preparado aqui, né? Era isso que eu queria dizer. Muito bom mesmo. A Ana Paula fez um comentário aqui. Ela diz: a bondade e a gratidão nos aproxima do processo do bem-estar e da felicidade, ainda nessa existência. Fiz um curso de extensão na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, de psicologia da felicidade e do bem-estar. Primeiro ponto estudado: bondade e gratidão. Aê, Ana Paula. Muito bom, hein? Deve ter vindo lá da universidade onde leciona o professor Richard Davidson, o grande neurocientista, né? Que deu origem aí a mindfulness com outros autores e que conheceu. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Ele afirma isso, você vai ver já já. Você deve ter visto já, claro. E o Wilson também fez um segundo comentário, aí ele separou, colocou um hífen: infeliz. É o que mais notamos em nós. Somos infelizes quando nos falta algo. É quando nos falta algo, né, Wilson? Quando não temos o que queremos, quando não somos e estamos como gostaríamos de ser. Tudo isso são projeções do ego. Muito bom, é isso mesmo. E aí alguém falou também, o Zé Wilson mesmo falou da biodança, né? Que é um outro recurso para a gente aprender e treinar a sermos felizes. Biodança, muito bom. Bem, vamos continuar para que a gente não ultrapasse o nosso tempo. Ali 21h30, talvez um pouquinho mais. Então, vamos voltando aqui para os slides. Cadê meus slides? Gente, está aqui. Achei lá. Pronto. Só que, o que aconteceu? Cadê meu plano de fundo? Algo
algo certo, algo errado não está certo. Só um minuto. Aqui, pronto. Falha do Zoom, não é do Lelis. Vamos lá para frente. Opa, foi muito. Opa, estou sem freio. Aqui. Pronto, gente. O que é felicidade, afinal? Opa, tá aqui. Os psicólogos clínicos têm se voltado, nos últimos tempos, para o estudo da raiva, da inveja, da insatisfação, procurando entender-lhes os conteúdos perturbadores. Por outro lado, os neurocientistas vêm se preocupando cada vez mais em detectar no cérebro os hormônios desencadeadores da alegria, da felicidade, assim como da mágoa e da depressão. Então, a neurociência tem aí alguns, eu não diria missionários, não, talvez tarefeiros, né, enviados ao planeta para desvendar, né, esses mistérios que nos conduzem ao bem-estar. Hoje, de umas décadas para cá, por exemplo, a meditação está se ocidentalizando. Era uma prática muito frequente no Oriente apenas. Mas sei lá, talvez uns 50, 60 anos para cá, a meditação vem se tornando, primeiramente, moda, né? Para depois se tornar um hábito salutar. E aí a gente vê estudiosos de renome formados nas melhores universidades do mundo interessados na felicidade, no bem-estar. Parar de estudar só a doença e descobrir como é que se chega ao bem-estar, à felicidade. O que acontece no cérebro das pessoas felizes, as pessoas que estão bem, de bem com a vida, como é que funciona o cérebro delas? Eles começaram a se interessar. Como? Como foi isso, né? Vamos ver. Começou por esse doutor aí, Richard Davidson. Aí a gente já está falando de como conseguir a felicidade. Deixa eu ver se eu errei. Não, é porque eu devo ler aqui um pouquinho antes. Lembrei agora, tá? Não, mas está certo. Errei, mas não errei. Tá. Como conseguir a felicidade? Bom, no momento quando se materializa, olha só, torna-se a felicidade algo material, isto é, quando se considera como resultado de posses econômicas, de poder social, político, religioso, artístico, científico ou cultural, ela se faz frustrante. Em decorrência das oscilações que existem nos relacionamentos humanos e das circunstâncias existenciais que se alteram a cada momento. Tudo muda o tempo todo, né? O que é interessante hoje, amanhã pode não ser mais. O que tem valor agora, daqui a pouco, não tem mais. Por exemplo, o caminho para onde estamos vendo o petróleo, né? O petróleo, daqui a pouco tempo, não vai valer nada. Ou pelo menos vai cair muito a demanda, a procura e a demanda. Porque a tendência, em poucos anos, é carro elétrico. Já é uma realidade. Então, assim, as coisas mudam muito, e agora, mais ainda, mais rápido. Aquilo que faz fortuna agora, amanhã não faz mais. Tudo varia, as transformações são incessantes, né? E aí o Dr. Richard Davidson é um desses, né, que estuda as pessoas que estão bem, pessoas saudáveis, felizes, tranquilas. E aí ele disse essa frase: a base de um cérebro saudável é a bondade. E por decorrência, né, mais tarde, a felicidade é decorrência da bondade, da gentileza. Primeiro, começando por si mesmo, amando-se, autoconhecendo-se e, por consequência,
compreendendo mais e melhor o outro e, portanto, amando. E fazendo essas duas coisas, estaremos amando a Deus sobre todas as coisas. Seguindo, o conceito de uma felicidade estática é equívoco do sentimento, é equívoco do sentimento. Porquanto, o processo da evolução é inestancável e as variações do amadurecimento psicológico são contínuas em face das experiências que são armazenadas no trânsito existencial. Então, se eu saio, né, do trânsito existencial pelas fugas psicológicas, uma delas aí nós temos a preguiça, indolência, né, a desídia, e diversos meios, né, de fugir-se à realidade, as fugas psicológicas que nos colocam estacionados, sem querer avançar perante as dificuldades, os desafios, produzir algo, colaborar com a sociedade, ser útil. Então, as pessoas, nessas condições, elas acabam até se tornando um peso para a sociedade e se tornam, por consequência, infelizes. E tornam também infelizes aqueles que estão à sua volta. É só observar as famílias que sempre têm alguém problemático, que se entrega ao uso de drogas, de qualquer natureza, seja álcool, seja as outras mais pesadas, acabam gerando muito conflito, muito problema para as famílias. O Dr. Richard Davidson, lá no slide anterior, ele disse que no ano de 1992 ele conheceu o Dalai Lama, o líder lá do Tibete, né, do hinduísmo, do budismo tibetano. Então, ele diz que daí para frente a vida dele mudou, desde o dia que ele conheceu o Dalai Lama. Por quê? O Dalai Lama falou para ele o seguinte: eu admiro o seu trabalho, mas acho que você está muito centrado no estresse, na ansiedade e na depressão. Você nunca pensou em focar suas pesquisas neurocientíficas na gentileza, na ternura e na compaixão? Aí ele ficou assim, né? É mesmo. Tiveram uma conversa, né? E daí para frente, tem uma história longa que eu não vou contar agora porque não cabe no nosso tempo. Mas foi uma virada, porque ele voltando de volta para o país dele, existe lá um arquivo subterrâneo muito bem protegido, com todo o conhecimento realizado pela humanidade. Está tudo ali, microfilmado, digitalizado e tudo. E ele começou a pesquisa não daí, por outros meios, mas aí ele realmente viu que não encontrava nada, nenhum trabalho científico em torno dessas três coisas: a gentileza, a ternura e a compaixão. E ele falou para o Dalai Lama: não, deve ter algo, eu vou encontrar. Não encontrou. E aí ele: olha só, eu vou ter que fazer esse trabalho então. E aí ele começou a sua jornada pelo estudo do bem-estar, da felicidade e tal. Enfim, no outro momento a gente fala mais desse tema, que é para uma palestra inteira, é para um encontro inteiro. Não dá para falar aqui rapidamente, não. Só um pequeno resumo para a gente entender um pouco mais sobre essa busca, né, da felicidade. Bem, a felicidade ela é conseguida quando cada qual se torna administrador da própria existência, podendo estabelecer os métodos de conduta saudável e segui-los, edificando-se e realizando outras vidas. Então, quanta gente tem por aí, né, que parece que já nasceu velho, né? Eu conheço. Não vou citar nomes e tal, nada disso. Mas eu já tive o prazer de conviver com pessoas que
essa expressão, já nasceu velho, eu quero dizer que é maduro desde pequeno, desde criança. Até para falar, sabe? Não desperdiça palavras ao vento, não tem. Desde muito novo, o indivíduo já sabe o que vai estudar, porque gosta daquilo e vai fazer aquilo de qualquer jeito. Ele quer, decidiu, e vai. E aí os anos vão passando e a gente observando o indivíduo, tudo na vida dele é organizadinho. Não é ele, são vários, né? É tudo organizadinho, tudo muito bem planejado, tudo bem, sabe? Organizadinho, o planejamento é cuidadoso, enfim. Então, a gente vê que, quando isso é verdadeiro, a gente vê na experiência existencial, isso que a Joana está dizendo. A pessoa estabelece métodos de conduta saudável e segue-os, né? E aí ela vai edificando-se, construindo a própria vida, honrando a trajetória da existência corporal, e isso acaba influenciando quem está em volta. É um exemplo vivo de conduta. E acho que todo mundo aqui conhece pelo menos um exemplo assim. Então, claro que, por sermos humanos, todos nós, há um deslizezinho aqui, acolá, uma derrapadinha na curva e tal, mas nada assim relevante. A pessoa leva a vida num equilíbrio, numa harmonia que é invejável. Invejável. Tá? Então, gente, continuando aqui, para a gente não extrapolar o tempo, deixa eu ver onde eu parei aqui na leitura, para a gente acompanhar os slides. Aham. Vamos lá. Então, a felicidade, desse modo, é o sentimento agradável que resulta das emoções saudáveis, aquelas que acalmam e enriquecem de júbilo, eliminando as sensações perturbadoras. E aí eu me lembro da frase do Divaldo, né, quando ele estava falando de solidão. Claro, sempre inspirado por Joana de Ângeles, e claro, ele tem o conhecimento próprio, ele estuda há muitos séculos. E ele disse assim, a respeito da solidão, ele falou, quem é solidário, solidariedade, quem é solidário nunca está solitário. Então, a pessoa que sente solidão ou sofre desse mal da solidão, é mais um motivo para a pessoa ser solidária, procurar pessoas carentes que necessitam de atenção e se dedicar, doar de si. Doar de si. Então, a solidariedade jamais vai deixar o indivíduo triste, abatido, deprimido, angustiado. Não. É uma forma de se alcançar a felicidade, o bem-estar nas profundezas da alma, né? No âmago do ser. E aí está o exemplo. Madre Teresa de Calcutá, ela espontaneamente, sem nenhum esforço, ela deixou frases marcantes, porque essas frases saíam do coração, da experiência vivenciada. Ela viveu o que ela falava. Então, está lá na internet, nos livros, quem quiser recordar, né, as belíssimas frases dela, são todas espontâneas, fruto do exercício da solidariedade. E por isso ela teve uma existência muito feliz. Aí a gente pensa, mas ela teve tanta dificuldade, teve que enfrentar tanta resistência, até resistência política, resistência no âmbito da igreja de onde ela saiu, né, para poder ajudar os pobrezinhos. Tal. Isso não é motivo de ela ter sido infeliz? Não. Como Joana já disse, o enfrentamento, né, as conquistas, os desafios, as dificuldades são material de desenvolvimento, né, de treinamento para se alcançar a felicidade. A gente vai, como se diz, expandindo a nossa consciência, tornando mais sensível a nossa percepção
da realidade da vida, em relação ao sentido e ao significado da existência. E isso nos torna, certamente, menos infelizes. Eu posso dizer mais felizes, né? Sim, melhor. Então, de novo, na epígrafe, né? Pode-se aprender, sim. Pode-se aprender. Deixa eu pegar aqui onde está esse trecho, para a gente não perder. Está aqui. O que é felicidade? Ai, ai. Achei. Está aqui. Então, é bom lembrar que no atavismo pieguista, como diz a benfeitora, no entanto, a falsa necessidade de inspirar compaixão em vez de amor, o predomínio do ego sobre o self, estabelecem parâmetros para situar a felicidade dentro de limites individualistas e falsos, nos quais se expressam sentimentos desordenados e instáveis, que agradam aquele que assim procede, desde que submetendo os demais ao seu talante. Não se trata essa postura como de felicidade, mas de inarmonia pessoal. Ou seja, a pessoa comporta-se de forma a causar pena, não sei se a gente pode usar esse termo, que as pessoas se comovam, né, com a sua... para inspirar compaixão. É o melhor termo usado aqui pela benfeitora. Em vez de inspirar amor. Né? Não é dar uma de coitadinho ou coitadinha, mas com atitudes nobres, superando-se com esforço, causar admiração, amor. Admiração é uma faceta, né, do amor. Tanto que quando a gente vê num noticiário que seja, aí sempre surge, né, alguém que enfrentou um grande desafio, saiu vencedora ou vencedor e foi levado às alturas pela sociedade, pela imprensa, essas criaturinhas, né, que se sobressaem de um grande desafio. Tem inúmeros exemplos. Malala, né, o nome dela, é um desses, que faz conferências, palestras aí pelo mundo inteiro, porque ela enfrentou aqueles preconceitos, né, a mulher não ter acesso à educação e tal. Enfim, ela agora é ativista, Prêmio Nobel da Paz, e, enfim. Então, em vez de causar e inspirar compaixão, inspira amor, né? Bem diferente. E isso promove a felicidade. E, seguindo aqui, como conseguir a felicidade? Como a gente falou lá atrás, o indivíduo que já sabe administrar a sua própria existência, ele chega a esse ponto aqui também. E aí, quer dizer, ele mostra para quem está nessa condição o que deve ser feito, com o seu exemplo, né? A benfeitora diz que a ausência de controle sobre o próprio destino, a incerteza em torno do futuro, a insegurança no comportamento constitui processos geradores de infelicidade. Conhecimento da impossibilidade de conseguir-se realizações prazenteiras, objetivos libertadores. Então é preciso que nós tenhamos o controle, a bússola, né, para que nós possamos seguir o caminho com segurança, sabendo para onde estamos indo. Daí a razão que nos leva a pensar que temos que ter objetivos bem definidos para a nossa existência.
Que sentido eu quero dar para a minha existência? Que objetivos, que aspirações eu tenho? Onde eu quero chegar? De um modo geral, nós dizemos que queremos retornar para o mundo espiritual, de onde viemos, melhores do que quando aqui chegamos. Ok. Mas o que estamos fazendo de fato para que isso seja realizado? Essa autorrealização vai ocorrer mesmo? Quais são os empreendimentos? Quais são os meios adotados para se conseguir atingir esse objetivo? Estamos com a bússola na mão e o pé na estrada mesmo? É bom a gente refletir e pensar no assunto, né? Chega a me dar um calafrio. Vamos lá. Nunca será demais repetir-se que o espírito elabora o seu destino, sendo o semeador e o colhedor de tudo quanto realize. Aí a gente lembra Jesus. A cada um será dado de acordo com as suas obras. O termo usado foi obras, né? Se fosse hoje, ele diria realizações, ou outra palavra que o valha. São sinônimos. O que você faz da sua vida, Lelis? Você vai colher, não é? E hoje, estamos colhendo o que fizemos outrora, até ontem. Então, assim, é uma lei natural, a qual estamos todos submetidos. A gente semeia, a gente colhe. E para sermos felizes, fica claro que nós temos que lançar boas sementes. A terra é escola de renovação espiritual, não é um vale de lágrimas, como se costumam dizer por aí alguns segmentos, né? A terra é escola de renovação espiritual e de dignificação moral, onde todos aprendemos a descobrir os valores adormecidos no íntimo, o Deus em nós, o arquétipo primordial, que Jung chamou de imago Dei, a imagem de Deus em latim, né? O arquétipo primacial, é o primeiro arquétipo da nossa psique, que já vem desde a origem, já fomos criados com a semente divina, que, na medida em que avançamos na trajetória evolutiva, ela vai ganhando luz. A benfeitora costuma comparar com o diamante bruto, né? Que é irreconhecível. O leigo não saberia que aquilo ali é um diamante. Mas depois da lapidação, onde se remove primeiramente a ganga, começa a aparecer a substância preciosa. E aí, depois da lapidação, toda a sua beleza surge. Então, ao longo dessa longa trajetória multimilenar, nós vamos removendo a ganga através das experiências existenciais. E o arquétipo primordial, o imago Dei, a imagem de Deus em nós, vai surgindo. E aí eu fiz essa anotação, que é fruto de uma reflexão pessoal. Eu quis compartilhar com vocês. Aí está. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus, né? Não significa dizer que não se pode ser feliz nele, pois é justamente nele que desenvolvemos as nossas virtudes e as nossas infinitas possibilidades que se encontram em estado latente. Me deu um insight e eu escrevi. E aí está, compartilhado. E, de fato, gente, nós estamos desenvolvendo. Se pararmos para observar as transformações íntimas, havidas, resultantes do nosso esforço, do estudo, da prática, da convivência, da interação social, familiar e por aí vai. Tudo isso são exercícios, é a prática do desenvolvimento, é a trajetória evolutiva. A existência corporal tem esse objetivo.
Então, separando rapidamente o que é prazer e o que é felicidade. A benfeitora vai nos dizer aqui, estou dando uns saltos aqui, gente, porque realmente o capítulo é muito extenso e eu tenho certeza que vocês vão querer ler inteiro. Tenho certeza. Então, ela diz, o prazer está mais vinculado aos sentidos físicos, embora se expresse também na área emocional, como satisfação, contentamento, em face dos resultados adquiridos nas lutas empreendidas, convertendo-se em gozo, muitas vezes confundindo-se. Então, muitas vezes a gente está numa alegria intensa por conta de alguma realização, um prêmio, formatura, casamento, realizações diversas. Traz uma alegria muito forte e que dura mais ou menos, né, um período mais ou menos longo. Então, no primeiro instante, vem a emoção. A emoção ela é resultado do automatismo da organização física. Né? As substâncias geradas pelo sistema endócrino, sob as ordens do sistema nervoso central, que, por sua vez, já obedece à mente, tem a ação da mente, que é atributo do espírito, nada aconteceria, porque um corpo sem a presença do espírito é um cadáver. Nada mais que isso. Então, todo o comando vem primeiramente do espírito, que usa seu atributo, que chamamos mente. A mente o cérebro decodifica o que a mente determina, e aí todo o sistema lança as substâncias na corrente sanguínea, no caso sei lá, uma emoção muito forte, vem lá adrenalina ou cortisol e outras tantas substâncias, né? Então, a emoção é mais para esse lado da fisiologia. É um automatismo do corpo, mas que acaba influenciando para o desenvolvimento do sentimento, passando pela sensação. O prazer induz à posse, ao acúmulo, à obstinação pela conquista de coisas, enquanto a felicidade deflui da superação dos tormentos de possuir, de preservar, de multiplicar. Então, observe, a emoção da conquista, resultante da competição, e muitas vezes competição malsã, uma disputa aí eleitoral, coisas que o valha. Então, assim, é a luta pelo poder, pela evidência, pelo destaque egóico e com intenções muitas vezes inconfessáveis, né? E então isso aí é um prazer egóico. O indivíduo vicia mesmo nesse prazer e aí ele fica escravo das posses, das conquistas materiais. E aí não é felicidade. Felicidade, ela deflui dessa superação. Quando o indivíduo superou esses tormentos de ter, quer mais, quer mais, quer mais, chega, né? O indivíduo aprende a se contentar com o necessário, aprende a viver de forma simples, o minimalismo, né? E exatamente por isso, ele está livre dos tormentos, então ele se sente leve, livre, solto, né? E tem o necessário, não tem dívida, não tem credores atormentando, nem compromisso rabo preso com ninguém e tal. Então, superou. Ele sabe que a vida real é outra. E que para lá não se leva nada, nem esse corpo que a gente acha que é nosso, nem mesmo o corpo. Fica tudo, tudo. Né? Então, a gente se desapega. É o desapego. E aí a gente encontra a felicidade.
A identificação daquilo que proporciona prazer e felicidade é muito importante no desenvolvimento da harmonia interior e na busca da realização existencial. Então, meus amigos, minhas amigas, eu vou fechar por aqui, tá bom? Nosso tempo já está bem avançado. Aí eu quero abrir agora para os comentários. Quem desejar fazer mais algum comentário, pergunta, correções, fique à vontade. Lelis, eu fiquei pensando, né, também a gente tem visto muito aí na nossa sociedade, muitas pessoas nesse momento, no sentido da sobrevivência, né, propondo cursos, né, de felicidade, de encontro da felicidade, e muita gente iludida, sabe, com esses cursos, assim, com uma prática que se cria, como se fosse, assim, a solução de muitos problemas, e trazendo até desinformação da realidade, né? A gente tem visto muito isso aí, assim, pessoas ficam pensando, será uma constituição de karma, né? Essa ilusão que a pessoa está gerando no outro, mas também com o sentido de sair de uma situação de não trabalho. A gente vive um momento muito desafiador, né? Sim, sim. E isso, assim, me chama atenção e às vezes me incomoda, sabia? Assim, de ver, meu Deus, será que mundo é esse que a gente está vivendo, né? Verdade, Carmen. É como se houvesse uma fórmula mágica, né? Um método para se alcançar a felicidade assim, num cursinho Valita, né? Que você descobre os mistérios ali, a pessoa te dá a receita, aqui está a receita, passo a passo, para você ser feliz. Aí você vai lá, paga a sua taxa, sua inscrição. Gente, sem comentários, né? Eu não vou me estender muito, não, porque é complicado, daria muito tempo de comentário, né? Porque é complicado. É assim como foi vulgarizado, né, essa questão de coach, o tanto de coach que surgiu no YouTube, na internet, é uma coisa assim fora do comum. E por aí vai, né? Algumas pessoas que inicialmente começaram com algo parecendo que era sério, daí a pouco, nos décimos vídeos em diante, já vinha umas coisas assim muito estranhas, sem fundamentação, sem solidez. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente busca na internet, né? Muito cuidado, porque é uma questão de bom senso. E para que a gente desenvolva o nosso bom senso, é preciso estudar, buscar nas obras sérias, né? Ainda mais quando se fala de Joana de Ângeles. Meu Deus, meu Deus. Quem estuda as obras de A Joana gente de tem Ângeles esse com privilégio, profundidade, né? né? Pois é. Você já fica... A gente tem esse privilégio de ter o Evangelho, de ter uma Joana de Ângeles, né? De ter um Divaldo, um Chico Xavier, né? Uma obra de André Luiz, assim, mas acho que nós também acabamos tendo um compromisso também de estar levando esses temas para as pessoas, para ajudá-las, porque as pessoas estão procurando por uma necessidade e entrando numa fria, né? Vamos dizer assim. É verdade, Carmen. Obrigado, Carmen. Deixa eu aproveitar essa fala da Carmen, que eu me lembrei muito de um período da minha vida, há uns 17 anos atrás, foi quando eu convivi com uma depressão muito profunda. E eu me lembro que eu falava com a minha mãe era trabalhadora da Comunhão Espírita e foi durante muito tempo. Ela está agora fora pelo avançado, né, e pela pandemia também. E eu falava com ela, mãe, não é possível que a vida só seja isso, só sofrimento, só inquietação dentro de mim. Deve ter alguma coisa a mais.
E ela falava, minha filha, tenha calma, as coisas vão, no momento oportuno, as coisas vão, né? Você vai vencer esse período. E eu me lembro que às vezes eu falava, mãe, por qual caminho que eu tenho que ir? E ao mesmo tempo que eu questionava com ela por onde que eu devia ir, eu sempre me respondia, eu via dentro de mim que determinados caminhos eu não queria para mim. Eu não havia passado por tudo que eu passei na vida para me tornar uma pessoa amargurada, para olhar a vida sem encantamento, sem brilho. Não é isso o propósito, mãe. Eu tenho certeza. E aí foi uma luta muito, foi orgânico, foram vários profissionais me auxiliando, mas junto com o tratamento, né, com o psiquiatra, com o terapeuta, na associação de psicodrama, foi um conjunto de profissionais. E junto com isso tudo, o trabalho, o tratamento espiritual. E eu me lembro que eu cheguei na Sala André Luiz, na Comunhão Espírita, para fazer um tratamento que todo mundo fazia em 4 semanas. Era a média de trabalho. Eu fiquei 4 meses. E aí, no primeiro momento, eu me sentia um pouco incomodada. Eu falei, nossa, eu devo estar muito ruim mesmo, porque todo mundo tem alta e eu estou ali. Né? Cada semana eu ia renovando. E aí a gente vai percebendo, e hoje, você falando de tudo que se apresentou de Joana de Ângeles para a gente, algumas coisas são muito novas para mim mesmo, né? Que agora que eu estou começando a conhecer, o quanto é estimulante essa viagem que a gente faz, para sair exatamente dessa ilusão que a Carmen falou, da gente querer que alguém nos mostre essa situação paradisíaca, que não é nada. Né? Michele fez uma colocação muito precisa de um direcionamento que ela encontrou para lidar com a vida e com os desencontros que essa vida tem, né? A gente se vendo como ser espiritual mesmo, a gente está numa etapa, então a gente não pode se exasperar e já querer resultados imediatos. A gente vai ter resultados, sim, de muita coisa já. A gente já tem uma melhora na qualidade de vida, mas a gente também está na semeadura, para que algo a mais e melhor floresça. Eu acho que essa fé no porvir é algo que faz uma diferença tão grande. Então, quando eu me vejo, 17 anos depois, daqueles questionamentos que eu tive com a minha mãe, obtendo hoje o esclarecimento de algo, né, que eu vinha buscando, e eu fui trazida para esse momento. Aí a pessoa fala, poxa, mas levou 17 anos, né, tanta coisa. E aí eu falo, a gente é ser espiritual. 17 anos diante do que a gente tem para viver é uma fração de segundos. Então, que a gente não se exaspere com as nossas inquietações agora, porque elas vão de suavizar. E a gente não vai ser a amargura em forma de pessoa. A gente vai começar a ter brandura, suavidade, né? E auxiliar outras pessoas, que eu acho que esse papel também é fundamental para a gente. A gente abrir, a gente ser farol, não de perfeição, mas direcionamento. É possível, né? A gente trilhar outros caminhos. Isso é verdade. Muito verdadeiro. Gente, é impressionante como o tempo passa. Nós já estamos em quase 21h50, meu Deus. Então, infelizmente, né? Vamos parando, porque eu sei que vocês têm outros compromissos. E a gente falou que ia até, no máximo, 21h40. Já passamos muito disso, né? Tem alguns comentários aqui, a gente faz rapidamente. O Zé Wilson falou, lembrou, né, aqueles cuidados dos falsos cristos, né? Isso se aplica ao que a gente estava falando sobre as pessoas que prometem mundos e fundos na internet, relativamente à felicidade, né? E aí ele diz também que o espiritismo, dentro do movimento espírita, nós não estamos isentos dos falsos profetas também. E eu concordo. E ele diz que o envaidecimento pode levar espíritos nobres a desmoronar grandes oportunidades. Lembro-me de uma mensagem de Chico Xavier que falava para Divaldo que você pode andar 98% da trajetória terrena e falhar nos instantes finais, aos 99%. Então, o lema, orai e vigiai, é uma realidade constante na vida de todos nós. É isso aí, Wilson. É um alerta muito oportuno.
Então, gente, se tiver alguém disposto ou disposta a fazer a nossa prece de encerramento, a palavra está dada. Ninguém? Então, eu vou fazer, tá? De novo, vamos unir, então, os nossos pensamentos numa postura íntima de gratidão aos benfeitores amigos, a Jesus, o Mestre Maior, mas, sobretudo, a Deus, nosso Pai, pelos momentos de lições, reflexões, trocas, com a participação da espiritualidade amiga, que esses conhecimentos, ainda que resumidos, fragmentários, fixem-se em nosso íntimo para nos levar às reflexões necessárias no dia a dia, que possamos nos lembrar de cada lição no momento oportuno, assim podendo aplicá-los. Que as bênçãos aqui derramadas alcancem os corações amigos, mas também, de modo especial, àqueles que ainda se posicionam como nossos inimigos, aqueles a quem prejudicamos em algum momento da trajetória, que eles possam nos perdoar e que nós também saibamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Com esse pensamento, mas sobretudo com esse sentimento, Senhor, nos despedimos nesse momento, certos de que estaremos juntos muitas vezes ainda, e que assim seja. Obrigado, minha gente, pela presença. Assim seja. Boa noite também a todos. Boa noite, gente. Bom final de semana. Oi, Raimundinho.